gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Tiago, carta de Tiago, no capítulo 1, Tiago capítulo 1, a partir do versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Até aqui? Vamos orar? Senhor, nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. E nos reunimos aqui para adorar ao Senhor, para render graças, cultuar ao Senhor de todo o nosso coração. Porque, como está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Nós queremos cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor por tudo que o Senhor é e por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Dá-nos a Tua palavra, fala conosco, fala ao nosso coração, que cada irmão, que cada irmã, que cada um de nós que adentramos este lugar, essa casa, separada para a glória do Senhor, que cada um receba a porção espiritual da Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação, de todas as tentativas de Satanás de roubar a compreensão e o entendimento da Tua palavra. Nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Esse semestre que inicia a partir do mês de janeiro, e mais especificamente o mês de fevereiro, quando nós vamos retomar as atividades dos nossos pequenos grupos, lá nos nossos pequenos grupos nós vamos estar estudando essa carta de Tiago. Nós, no ano retrasado, nós estudamos o Evangelho de João. O ano passado nós estudamos o livro de Atos. E nesse semestre, a partir desse semestre, nós vamos estar estudando a carta de Tiago. Eu me lembro com muita clareza da carta de Tiago, porque foi um dos primeiros livros da Bíblia que eu li depois que eu me converti. Eu não tinha nenhuma afinidade com a Bíblia, com a palavra de Deus. Era completamente ignorante de Deus, da vontade de Deus, do caminho de Deus. E quando o Senhor me alcançou, principalmente através da leitura dos evangelhos, e que eu comecei a ler os evangelhos, e que Deus começou a trabalhar no meu coração, das cartas de Tiago foi certamente a primeira carta que eu li. E foi extremamente marcante, porque essa carta ela é muito prática. Ela trabalha assim de uma forma muito clara a questão do comportamento, do viver e da condução da vida do cristão, como um cristão deve conduzir a sua vida. Então ela trata isso
nós chamamos de didaquê, ou o testemunho do cristão, o comportamento do cristão, como deve ser o comportamento de um cristão. Então, essa carta de Tiago trata isso com muita clareza, é uma luz que ilumina os nossos passos para andarmos no caminho de Deus. Então, nós vamos estar trabalhando ela aqui na igreja, aos domingos, e mais a miúde, cada líder do pequeno grupo vai estar trabalhando essa carta lá com os seus liderados, com o seu pequeno rebanho, está bem? Mas vamos então aqui a algumas observações que eu quero fazer muito rapidamente, porque daqui a pouco nós vamos ter também a nossa assembleia. Começa assim a carta de Tiago, e você pode deixá-la aberta, e se quiser fazer os seus apontamentos, principalmente os líderes, porque vocês vão trabalhar isso lá nos seus PGs. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É uma maneira de se identificar. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia Sagrada e que nós vamos identificar uma pessoa, como é que essa pessoa era identificada? Como que uma pessoa é identificada na Bíblia Sagrada? Como que nós identificamos? Como que uma pessoa, ela dá a sua identidade, ela apresenta o seu ser, ou é apresentada na Bíblia Sagrada? Geralmente pela sua genealogia. Fulano, que é filho do ciclano, que é filho do beltrano, e por aí vai. Então, geralmente pela genealogia, que você passava a identificar uma pessoa. Porque no costume oriental, uma pessoa ela é identificada pela sua família. Na nossa sociedade, a pessoa é identificada pela profissão, por aquilo que ela faz, e assim nós identificamos as pessoas. Também, né, às vezes pelo cônjuge, né? Como nós temos muitos Arnaldos em Anápolis, com toda certeza, então como é que nós identificaríamos o nosso Arnaldo aqui da Igreja Batista Central? Já estou identificando. O nosso Arnaldo da Igreja Batista Central de Anápolis, né? Aqui na Igreja Batista Central de Anápolis nós temos um Arnaldo. Mas pode ser identificado também pelo nome de família. Falou Pina, é uma família tradicional em Anápolis, antiga, e que automaticamente já identifica pelo nome da família. Ou pode ser identificado também pela profissão. Não é o Arnaldo, engenheiro da Engecom, que constrói edifícios, ou a Áurea do Tóquio, a Márcia do Tóquio, o Gilberto das Óticas, o Wilson, que trabalha com eletrônica. Então a gente identifica as pessoas, né? A partir do grupo familiar, a partir do nome familiar, a partir da profissão, até pelo lugar onde mora, né? É o Jesus de Nazaré da Galileia. Opa, então não é qualquer Jesus, né? É o João da Abadiânia. Opa, já sabe na hora quem que é, né? Então nós identificamos as pessoas assim, pela genealogia, pela profissão, pelo local geográfico de nascimento. Aí vem na nossa carteira de identidade. A genealogia, o nome do pai, o nome da mãe, onde nasceu, nacionalidade, tal, identificamos o fulano. Mas como é que o Tiago se identifica aqui? Como que ele se identifica? Tiago, servo de Deus.
Vocês querem saber quem eu sou? Eu sou um servo de Deus. Amém? Eu sou um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Se alguém chegasse nele e perguntasse: quem é você, meu amigo? Ele não ia dizer: eu sou um médico, sou um engenheiro, moro em tal lugar. Não. Eu sou um servo de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que lhe dá identidade, preste atenção nisso. Os irmãos estão me entendendo? Nós estamos falando de uma coisa muito importante, do nosso ser. Daquilo que nos dá entendimento de quem nós somos. Geralmente nós nos apresentamos e nos identificamos da maneira que nos dá mais aceitação, da forma que causa mais impacto de aceitação no outro. Em alguns casos, alguns acham muito ruim se não são reconhecidos. Não é possível. Você não sabe com quem você está falando, não sabe quem eu sou, é um completo ignorante. Todo mundo sabe quem eu sou, né? A visibilidade, a identificação. Quem sou eu? Quem é você? O que dá identidade ao seu ser? O que é mais visível no seu ser? O que dá visibilidade? É engraçado que Elias, quando passava, as pessoas diziam: está passando aí um homem de Deus. O homem de Deus passou aqui. E Tiago está dizendo: eu, Tiago, servo de Deus. Para ele, isso é mais do que suficiente para lhe dar sustentação como ser. É o que embasa e o que sustenta o seu ser. É o que lhe dá identidade. Percebem? Eu não sei se eu estou conseguindo passar para vocês o peso do significado de onde ele sustenta a sua identidade e o seu ser. Ele não sustenta a sua identidade naquilo que ele tem, ele não sustenta a sua identidade naquilo que ele faz, que são as formas mais comuns e mais importantes para a nossa sociedade. Mas ele sustenta a sua identidade na relação que ele tem com Deus. Eu sou um servo de Deus. Isso é a coisa mais importante da minha vida e da minha existência, é o fato de que eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, como que o Tiago se identifica? Se alguém lhe pergunta: quem você é, meu amigo? Eu sou Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não vem adiante qualquer outra representação. O que lhe dá identidade, o que coloca o seu ser de pé, é a sua relação com Deus e com o Senhor Jesus. A palavra servo que ele está usando aqui é a mesma palavra doulos, para escravo. Eu fui comprado. Eu pertenço completamente a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz Tiago, servo de Deus, doulos de Deus e doulos do Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo também: eu não vivo para fazer a minha vontade. Eu fui comprado. Eu vivo e existo
para fazer a vontade de Deus. Então, essa é a identificação, essa é a identidade, esse é o ser que se apresenta como o escritor dessa carta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. A carta dele tem um direcionamento, e ele está dando esse direcionamento para a carta dele. Ela é considerada como uma epístola universal, mas a princípio ela teve um direcionamento. Ela é dirigida a quem? Quem são essas 12 tribos? Exatamente. Então, ele está se dirigindo ao povo de Israel, que pode ser chamado de Israel, como pode ser chamado das 12 tribos. 12 tribos é uma referência às 12 tribos de Israel que formaram a nação de Israel. Então, essa carta de Tiago, ela está sendo dirigida ao povo de Israel que se converteu a Jesus Cristo. Ele está escrevendo aos judeus cristãos. Se vocês se lembrarem dos nossos estudos de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 15, quando tem aquela primeira assembleia, aquela primeira confusão que precisou de uma assembleia por todo aquele caso dos judaizantes, Tiago já estava ali como um líder da igreja. Esse Tiago não é o Tiago apóstolo, irmão de João, filho de Zebedeu. Esse Tiago não é o Tiago dos 12 apóstolos, irmão de João, filho de Zebedeu, pescador, que tinha uma pequena empresa de pesca junto com Pedro e André. Esse Tiago aqui é o irmão do Senhor. Esse Tiago é irmão do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, meio-irmão. Eles são irmãos por parte de mãe. Tá certo? Porque Jesus não teve um pai humano. Mas Maria, embora tenha concebido do Espírito Santo virgem e tenha dado à luz Jesus, ela era casada com José, vivia uma vida conjugal normal, concebeu e teve outros filhos. E um desses outros filhos que Maria teve é Tiago, que escreveu essa carta, que foi líder da igreja de Jerusalém. Dúvidas? Não? Silvério. Uhum. Pai Jesus. Isso. É um pai por adoção, né? Que dá o nome. Mas tanto José quanto Maria são da tribo de Davi. Aí Paulo vai dizer lá, Jesus, filho de Deus, pelo poder do Espírito Santo, mas segundo a carne, da descendência de Davi. Tá certo? Sim. De Deus, exato. Excelente, Severo. Exatamente. Muito interessante. Muito interessante. O que o Severo está dizendo é que muitos aí não ouviram, o Silvério
perguntando sobre essa questão da genealogia, e o Severo agora dizendo que o Tiago, embora seja irmão de Jesus, conviveram juntos, ele reconhece a divindade do Senhor Jesus. Ele não se apresenta Tiago, irmão de Jesus Cristo, mas ele se apresenta Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Entendeu, né? Quem é Jesus. Uhum. Isso. Uhum. Foi. O óvulo dela foi fecundado sobrenaturalmente, né, pelo Espírito Santo. Não, porque Jesus ele é 100% Deus, mas é 100% homem. Não, a fecundação, a gestação e o dar à luz, né, foi num processo. Jesus vem ao mundo como todo ser humano veio. Ele escolhe o mesmo caminho para vir ao mundo em carne, como todo ser humano vem. A única diferença é que essa concepção, essa fecundação, ela acontece pelo Espírito Santo, né? Então, é fecundado e é gestado ali na barriga de Maria, no útero, até o momento de dar à luz. Daí surgiram alguns dogmas meio atravessados, né? E um deles é o da Maria sem pecado. Porque para ser mãe de Jesus, alguns acham que ela deveria ser sem pecado, né? Imaculada, o dogma da Imaculada Concepção, né? Mas não é fato. A Bíblia deixa isso de uma forma assim, muito clara. Jesus, Maria foi coberta pelo Espírito Santo, e de uma forma sobrenatural, que é perfeitamente normal e possível para Deus, o óvulo é fecundado ali no seu útero, e ali começa a nascer a pessoa única e ímpar de todo o universo, que é ao mesmo tempo 100% Deus e 100% homem, que nós chamamos de natureza hipostática de Jesus. Então, Tiago, ele é irmão do Senhor, mas ao mesmo tempo que ele é um irmão do Senhor, ele reconhece que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Amém? Então, ele está escrevendo para Israel, né? Esse pessoal da dispersão, e a palavra grega aí é diáspora, ou seja, os judeus já passaram por várias diásporas. Quando o território do norte, citado pela Cida, foi invadido pela Assíria, e naquela invasão o povo das 10 tribos foram espalhados ali para a região da Assíria. Depois o reino do sul, Judá, foi invadido pela Babilônia, e houve uma nova dispersão, uma nova diáspora que espalhou esse povo. Aí depois eles retornaram 70 anos depois, como havia profetizado Jeremias, reuniram, se formaram como nação. Depois, no ano 70, com a invasão de Jerusalém por Tito, eles sofrem uma nova dispersão, uma nova diáspora, e somente no ano de 1948, depois do Holocausto, é que eles novamente se reúnem naquele território, naquela região.
E pelo mundo inteiro você tem judeus espalhados, né? Há uma grande comunidade judaica na Rússia, na Polônia, na Alemanha, em Portugal e por toda a Europa. No período da Inquisição, mais ou menos 1,5 milhão de judeus foram mortos, porque na Inquisição eram chamados novos cristãos. Ou eles professavam a fé cristã e aceitavam ser batizados, ou eram mortos. Então foi um período de massacre dos judeus pela Inquisição. Daí também dizer-se que os judeus começaram a mudar os seus nomes para nomes de árvores, frutos, fulano de tal Oliveira, fulano de tal Pereira. Oliveira é o quê? O que é oliveira? Que árvore? Azeitona. Pereira. Pera. Que mais? Carvalho, né? E por aí vai, numa tentativa de escapar da perseguição. Depois tem o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Então, Tiago está escrevendo para um povo da diáspora, que é o judeu que está espalhado pelo mundo inteiro, mas só que são judeus cristãos. Amém? Então, ele está escrevendo para esses judeus cristãos, porque Tiago é o pastor e bispo desses cristãos de origem judaica. Desde os dias apostólicos já era um líder proeminente na igreja, marcado pela palavra de sabedoria. Tiago tinha uma palavra de sabedoria. Às vezes o circo estava pegando fogo, ninguém sabia que rumo a coisa ia tomar, e ele, pelo Espírito Santo, pela sabedoria do Espírito Santo, trazia uma palavra de sabedoria, e os ânimos se acalmavam e a coisa tomava rumo e direção. Então esse é o Tiago. A tradição e os comentaristas também o chamam de Tiago Joelhos de Camelo. Aí já é a tradição, a gente não sabe até que ponto que isso é verdade. Pode ser e pode não ser. Por que ele era chamado de Joelhos de Camelo? Já leram alguma coisa? Já ouviram? Exatamente. Era chamado de joelhos de camelo porque os seus joelhos ficaram deformados pelo tanto que ele orava ajoelhado. Interessante, né? Então, esse é o Tiago. E ele começa assim no primeiro parágrafo: meus irmãos. Então, são irmãos. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Provação aqui é sinônimo de tribulação, de sofrimento e de adversidade. Vamos lá? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações, por vários sofrimentos, por várias adversidades. Parecem ser termos completamente antagônicos. A alegria não combina com tribulação, com provação e com adversidade. Mas é isso que o texto está dizendo, e por isso que ele se transforma num texto interessante. Para o mundo, para o espírito do mundo, para o espírito desse século, a alegria não tem nenhuma correlação com sofrimento, com tribulação, com adversidade e com provação.
Então nós temos, preste atenção em nome do Senhor Jesus. Amém? Preste atenção. Nós não podemos assimilar o espírito do mundo. Nós nunca vamos conseguir converter o espírito do mundo. O espírito do mundo, o pensamento do mundo, a forma de pensar do mundo é e sempre será contra a forma de pensar de Deus. Então, quando eu olho nessa perspectiva do mundo, provação é completamente antagônico de alegria. Mas aí vem o Tiago, pelo Espírito Santo, homem de Deus, joelhos de camelo, irmão de Jesus, que viveu todo o processo do Pentecostes, da fé, é um servo de Deus, é um homem de Deus, e diz assim: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. Como é que eu posso me alegrar? E ele está falando assim: tendes por motivo de alegria passardes por várias provações. Não é um momento, uma circunstânciazinha aqui, outra ali, acolá, não. Ele está dizendo por várias provações. Doido demais, né? Como diz os meninos, não é? Que coisa paradoxal. É um paradoxo da fé. É uma contracultura, é um choque da fé com o mundo. É um choque da cultura que o Evangelho quer implantar em nós contra a cultura que o mundo também quer implantar em nós. Então nós temos duas maneiras de ler a vida. Ou nós lemos a vida pela Bíblia, a palavra de Deus, ou nós lemos a vida de acordo com o que o mundo ensina e de acordo com o que o mundo pensa. Se eu for ler a vida de acordo com o que a palavra de Deus está me ensinando, ela está dizendo: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Como é que você vai chegar no irmão que está lá no fundo do poço, passando por uma tribulação terrível, bate nas costas dele e fala: aí, meu irmão, né? Alegra-te. Complicado. Se eu não entender o que a palavra de Deus está dizendo. Parece paradoxal ter alegria nas muitas provações e tribulações. Onde é que está a alegria nisso? Tiago está dizendo que a alegria é quando nós somos aprovados. É quando nós somos provados e somos aprovados. Porque quando nós somos provados e aprovados, passamos naquele teste, parece que o Senhor nos catapulta para um degrau a mais na escalada da maturidade cristã. É como se eu estivesse na 5ª série, fui provado, aprovado, passei para a 6ª série. Eu sou pastor há muitos anos, graças a Deus, tenho as minhas próprias provas, e de vez em quando eu tenho umas que eu falo: por favor, Senhor, essa não. Eu me lembro que eu estava numa viagem a Portugal, eu acho que eu já contei para vocês, se não, ou se sim, me ouçam mais uma vez. E numa daquelas noites, dormindo, eu me vi numa sala de aula.
E eu sabia que quem estava sentado na mesa do mestre era o Senhor Jesus. Eu não via a face dele, não enxergava, mas eu sabia que era o Senhor. E nós estávamos ali e tinha uma série de livros em cima da mesa. E ele disse: podem vir pegar os seus livros. A turma saiu correndo, avançou nos livros, pegou os mais fáceis e deixou para mim o que era mais difícil, que era a matéria que mais me matou na faculdade. Era um calhamaço desse tamanho de cálculo integral, diferencial, de equações a diferenças finitas. Era um cálculo avançado que me triturou, me humilhou, me moeu quando eu estava na universidade, e eu passei só por graça e misericórdia de Deus, porque aquele trem era coisa do outro planeta. Quando eu vi o que sobrou para mim, eu falei: Senhor, eu quero voltar para a 6ª série. Lá só tem equação de primeiro grau, é x, y, você isola uma e você acha o resultado imediato. Lá eu sei tudo, eu domino tudo, eu quero ir para a 6ª série, eu quero ficar lá. E o Senhor falou assim: você que sabe. Você pode ir para a 6ª série e ficar lá. Ou você pode encarar, enfrentar, passar na prova e ir para adiante. Aí eu acordei. Mas eu sei que tem muitos irmãos e muitos crentes que são provados sempre nas mesmas coisas e nunca passam. Eu sou pastor de vocês há 22, caminhando para 23 anos. E sei que muitos crentes aqui são provados sempre nas mesmas coisas. Alguns são provados sempre nas mesmas coisas, nos relacionamentos. Não conseguem superar, não conseguem perdoar, não conseguem desatar os nós do coração, quebrar os grilhões, quebrar as cadeias. Aí tem um tempinho de refrigério, mas depois o bicho pega de novo e a prova começa e nunca passa. Tem outros que têm dificuldade enorme com lascívia, com questões sexuais, e a gente sabe, a gente vê e a gente enxerga, e quando você pensa que passou, lá vem de novo, não passou. Tem outros que têm problemas financeiros, porque nunca consegue trazer sua vida financeira em ordem, não são dizimistas, não participam dos dízimos e ofertas, não são fiéis a Deus, não honram a Deus, e estão sempre tropeçando, sempre, nunca vencem. E por aí vai. E outros são problemas com o casamento. O casamento nunca sobe de degrau, ele nunca passa adiante. Quando você pensa que respirou, fez uma coisa diferente, deu uma refrigerada, passa um tempo, a coisa volta, porque não passa na prova. É provado e não é aprovado. E aí vão passando os anos, vai passar o tempo e ele não vai crescer espiritualmente. Porque essas provações, preste atenção nisso, essas provações, de um lado, elas são permitidas por Deus. Do lado de Deus é uma prova, para nos provar, para nós sermos aprovados. Do lado do diabo é uma tentação. É uma moeda de duas faces, né? De um lado prova, de outro lado tentação. Deus nos capacitando, nos dando as condições para nós sermos aprovados. E o diabo com o mundo, a carne, e essa confusão toda nos perturbando para a gente tropeçar, fugir da prova,
não ser aprovado e ficar igual Israel no deserto. Israel no deserto. Sim, Cida. Sim. Exatamente, Cida. Vem a prova. Geralmente não vem um recado, não vem um e-mail, não vem um WhatsApp. De repente você se vê no meio da situação, né? Você está naquela situação, e a gente vai ver um pouco disso depois na própria carta de Tiago. Você está naquela situação, é uma situação difícil, é uma situação dolorosa, que aperta parafusos frouxos do seu caráter, e você não quer que aquilo seja apertado, aí você espana, ou você aceita, clama a Deus, busca a Deus e passa pela prova, né? Então, quando nós passamos pela prova, nós entramos em Canaã. Quando nós não passamos pela prova, nós vamos para o deserto. Aí a gente vai rodar um tempo lá no deserto, sem sair do lugar, aí volta para o mesmo ponto. Israel poderia ter entrado na terra de Canaã com 2 anos. Com 2 anos de marcha, eles chegaram em Cádiz Barneia, na porta de entrada de Canaã, que significaria o quê? Paz, descanso, bonança, tranquilidade, harmonia. Aí eles chegaram, mas tinha prova, tinha luta, tinha dificuldade. Deus falou: entrem, a terra é de vocês, eu dou-a para vocês e eu sou contigo. E o que aconteceu? A incredulidade, a rebelião tomou conta deles, eles não obedeceram a Deus, não passaram na prova, foram para o deserto, toda aquela geração morreu no deserto. 38 anos depois, eles estavam no mesmo lugar. Gente, isso para mim é uma tristeza que me dói os ossos. 38 anos, a geração passou. E eu fico pensando, né? Meu Deus, vai passar a vida inteira nessa labuta? Nunca vai entrar em Canaã? Nunca vai se render à vontade de Deus? Nunca vai passar nessa prova? Porque tem gente que acha que prova é só coisa do diabo, né? Não tem nada a ver com o diabo. Nós temos a ver com Deus, com os planos de Deus, com os propósitos de Deus, com as intenções de Deus. Então, Deus está no controle dessas coisas e dessas situações. É isso aí, meus irmãos. Tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, o que é isso aqui, uma vez confirmada? A provação. Uma vez provada, vai produzir o quê? Perseverança. Qual que é a ideia aqui da perseverança? É a mesma ideia do Davi. Meu filho, você não pode lutar com esse gigante. Esse gigante é um homem experimentado nas batalhas, ele é guerreiro desde a juventude dele, e você é um garoto, você é um moleque. Como é que você vai enfrentar um homem desse, uma batalha desse? Ó rei, o senhor é o rei, cheio de sabedoria, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor.
Um dia eu estava cuidando das ovelhas, veio um leão, pegou a ovelha, eu fui atrás do leão, rasguei a boca dele e tomei a ovelha de volta. Primeira prova. Depois veio um urso. E quando o urso veio, o teu servo fez a mesma coisa. Eu já tinha matado um leão. Quando eu vi o urso, eu falei, ora, já matei um leão. Se eu já matei um leão, mato um urso. Se eu já matei um leão, já matei um urso, o que é esse gigante aí, meu rei? Lembrei o baiano agora, né? O que é isso aí, meu rei? Está morto. Porque à medida que nós somos provados e aprovados, nós somos fortalecidos. Nós nos tornamos perseverantes. Por que nós temos hoje, segundo John Piper, e eu concordo plenamente, uma geração frouxa, enfraquecida emocionalmente, que não suporta dificuldades? Tem gente acabando casamento com 3 meses de casado. Por quê? Porque os pais nunca deixaram passar por provas. Porque os pais nunca deixaram o fulano ou a fulana viver a vida dele e ter a experiência deles com Deus. Aí cria um filho, cria uma filha emocionalmente fraca, que nunca matou um rato, nunca matou um gato, nunca matou um cachorro, que dizer de um leão? A hora que o leão ruge, ele corre para a casa do papai e da mamãe. Tem homem que não mata nem a barata, né? E tem homem que não mata a barata. Eu sei que tem homem que tem medo de barata também, né? Vocês estão entendendo essa linguagem? Então Tiago está dizendo assim: meus irmãos, façam do sofrimento, das lutas, das tribulações motivo de alegria, porque quando, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que opera em nós, que opera na sua vida, que opera na vida de todo servo de Deus, quando pelo poder de Deus você passar por essa prova, dessa luta, desse sofrimento, você vai sair lá na frente fortalecido e mais preparado para embates maiores para a glória de Deus. Agora, vocês sabem que tem gente com 60 anos que ele é infantil, ele é adolescente, sabem disso, né? A psicologia, eu estou falando agora em termos naturais, não estou falando nem em termos espirituais, né? Tem homens de 60 anos que, se você fizer um teste psicológico com ele, o resultado vai dar adolescente. Ele é infante emocionalmente, ele não amadureceu. Jesus é avô, é um adolescente. Eu fico observando assim: quando é que você sabe que um adulto tem comportamento infantil? O que acontece com uma criança quando você lhe nega alguma coisa? Chora, dá birra, fica emburrada, né? Vira a cara, fica emburrada. É um comportamento infantil. O adulto que não cresceu e que não amadureceu, quando as coisas não saem do jeito que ele quer, ele emburra, ele dá birra, ele briga com o mundo, ele briga com a fé, ele briga com a igreja, ele briga com Deus, porque não saiu do jeito que ele queria, é um infante. Ou seja, teve amarras psicológicas, emocionais, que não lhe permitiram crescer como um homem adulto. O que é um homem adulto? Ninguém gosta de receber negativas, ninguém gosta que as coisas deem para trás para ele, ninguém gosta, mas um homem adulto,
ele encara as adversidades e as dificuldades e diz como é que nós podemos resolver isso. E resolve com lucidez, com clareza, com firmeza, às vezes tendo que cortar na própria carne, mas para o bem da família, para o bem de todos, ele toma uma posição, aleluia, glória a Deus, acertada. Hugo? Do azul e do rosa, todo mundo entendeu o que queria falar, mas estão dando briga, né? É verdade. Entendeu o que ela queria falar. É verdade. Mas então percebo que até no aspecto natural, na psicologia, né, e eu comecei pela graça, eu acho que é graça de Deus, é virtude do Espírito Santo. Eu comecei a ver alguns comportamentos meus, eu falei, gente, isso é comportamento infantil. Isso é um comportamento infantil. O marido com a mulher, acontece uma coisa lá, e ele age como uma criança. Emburra. Ou então joga a culpa em Deus e o mundo, né? Outra coisa interessante das crianças é que elas nunca assumem culpa, elas transferem para o outro. Mas eu já fui menino, né? Aí Paulo fala, gente, quando a gente é menino, a gente age como menino, mas a gente tem que crescer. As tribulações, os sofrimentos, as adversidades nos fazem crescer. E é isso que o Tiago está falando. Não é igual aquela música lá, não, sabor de mel, né? Você está rindo de mim, está tripudiando da minha desgraça, depois na minha vitória, você vai ver o que vai acontecer. Não é vingança, não, né? O servo de Deus, ele tem a percepção clara de que Deus está no controle da vida dele e que as provas, por mais difíceis que sejam, e são, cada um sabe onde é que o seu calo aperta, cada um é que sabe das suas dores. O outro não está sentindo dor nenhuma, mas você sabe. Mas aí você olha para o Senhor, conhece a palavra de Deus, sabe do caminho de Deus, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Glória a Deus. O que é essa palavra íntegro aqui? Foi uma pegadinha, Hugo. Foi intencional. Porque geralmente a gente pensa isso mesmo, mas a ideia do íntegro aqui é completo. Exatamente. Exatamente. As partes se ajuntam e formam um todo perfeito e bonito. É como se você pegasse um quebra-cabeça e as partes fossem ajuntadas e ele ficasse integral, completo, perfeito, bonito para a glória de Deus. Amém? Vamos. Pronto. Melhor essa aí, não faltando coisa alguma. Não, essa aprovação nesse caso aí não tem nada a ver com galardão. Essa aí tem a ver com o varão, me permitam as mulheres, né? Sem querer ser impoliticamente correto, mas essa aí diz respeito ao varão perfeito, né? Ao homem interior, ao homem espiritual, que cresce, que amadurece para a glória de Deus. Amém? Uhum. Não tem como.
Perfeito, perfeito. Bom, algumas coisas que não precisaria dizer, mas é bom que se diga, né? Meus queridos irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por provações. Essa alegria aqui é uma alegria espiritual. Ele não é masoquista, não. Ai, 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 mas estou sofrendo, mas que beleza, que maravilha. É doido, né? Aí é desregulado psicologicamente, né? Dói, machuca, eu sinto, estou sentindo. E se a gente fosse honesto, era muito bom, né? Irmão, como é que você está? Irmão, tô ruim, estou mal, estou sofrendo, estou na prova. Alguns falam assim, né? Estou na prova. E não sei quando é que esse trem vai passar, mas está difícil. Me ajuda, ora por mim, né? Perfeitamente. E Paulo chega a dizer que nós fomos daqueles que também nos regozijamos nas tribulações. Nos regozijamos nas tribulações. É que eu disse para vocês, né? Tem provas que eu não quero e não gostaria de passar por elas. Deus o sabe, né? Não gostaria. Mas quem decide isso é o Senhor. E não tem como eu galgar, a não ser que eu volte para a 6ª série. Mas quem é que está lá na 6ª série? Qual a idade de quem está lá na 6ª série? 11 anos? Pois é. Foi o que eu falei para o senhor. Não, senhor, eu quero ir lá para a 6ª série, quero ficar lá, porque lá eu dou conta, eu sei de tudo, né? Silmei, depois Severo. Um minutinho, Severo. Silmei. Se eu entendi bem, não estou conseguindo ouvir direito, mas essa a ideia, né? Durante o processo daquela dificuldade, daquela luta, daquela adversidade, não permitir que aquela situação te roube a alegria, né? Aí eu lembro do Salmo 4, mais alegria puseste dentro do meu coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de vinho e cereais. Então, a nossa alegria vem do Senhor, da presença do Senhor e não das circunstâncias. Amém? Severo? Perfeito.
fé, né? É a fé. Pela fé nós sabemos que todas as coisas são dele, por Ele e para Ele. Então, pela fé, eu creio plenamente, né, pela fé, que Deus está conduzindo a minha vida. Eu sei das páginas que passaram, eu sei da página de hoje, não sei de amanhã, de depois, mas sei a final, a vitória. Eu sei que o livro vai fechar com a vitória. Amém? Então, meus irmãos, vamos nos alegrar e manter a alegria, mesmo em meio às tribulações. Amém?